Nesse vídeo nós vamos abordar um dos temas mais controversos e debatidos em cutelaria, que é a retenção de fio. Muito se fala que tal aço tem maior retenção de fio do que tal aço, e até mesmo na máxima que eu costumo usar, que é o que corta é a geometria e o aço e seu tratamento térmico apenas determinam por quanto tempo, induz as pessoas ao erro de acreditar que somente o aço e seu tratamento térmico tem a ver com a retenção de fio. Isso não é verdade. Vários fatores interferem na retenção de fio de uma lâmina. O aço, obviamente, o seu tratamento térmico, e aí no tratamento térmico inclui tamanho de grão, dureza, uma série de características desejáveis, mas também o que pouca gente sabe é que a geometria geral da lâmina, a geometria do fio, o meio a ser cortado e a técnica utilizada para se efetuar os cortes também influenciam na retenção de fio. Isso pode ser uma novidade para muitos amigos, mas é difícil a gente poder afirmar determinadas coisas sem testes bem rigorosos e com todas as variáveis controladas, mas eu diria inclusive que a geometria tem mais influência na retenção de fio do que o aço propriamente dito, contando que se esteja usando dois aços diferentes, óbvio, e ambos com tratamentos térmicos ótimos para aqueles aços. Vamos tentar deixar isso mais claro. Aqui tem 4 Bucks Vantage, né? Todo mundo já sabe que é o meu canivete preferido. Por quê? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, porque tem altíssima habilidade de corte. Quando bem afiados e com a geometria de fio bem trabalhada, ele já vem com uma geometria muito boa, mas ela pode ser melhorada. Eu conheço pouquíssimas lâminas que cortam, que têm tamanha habilidade de corte como esses canivetes da Buck, né? O canivete American Lawman da Cold Steel, também com a geometria de fio retrabalhado, ele chega próximo à habilidade de corte, mas ainda assim, pelo meio milímetro a menos de espessura máxima de espinha que esses Bucks têm, eles levam uma pequena vantagem sobre o American Lawman. E aqui, nesses 4 Bucks, tem uma amostra dos aços em que esses canivetes são produzidos. Esses dois são em Sandvik 13C26, esse aqui em 420 HC e aqui o S30V, né? Perdão, deixa eu ver. Não, é o contrário. Não, é isso mesmo. 420 HC, S30V. As geometrias de lâminas são iguais, as geometrias gerais de fio estão iguais. A única diferença entre eles é que os em 13C26 e 420 HC estão com microfio de 10 graus de cada lado. O S30V tem um microfio de 15 graus de cada lado. Por que isso? Porque o S30V não suporta 10 graus de cada lado. Ele microfratura direto e reto e perde a habilidade de corte muito rapidamente num ângulo tão baixo. Por quê? Porque num ângulo tão baixo não tem matriz de aço suficiente para sustentar a quantidade de carboneto de vanádio que ele tem. E eu não estou falando só do microfio, não.
Porque lembre-se, o desbaste de alívio que eu tenho nesses canivetes é algo próximo aí a 3, 4 graus de cada lado. Então, eles são canivetes que são ideais para cortar, fatiar, né? Se bater, der uma porrada com o fio desses canivetes em ossos e coisas do tipo, eu não vou dizer que eles vão quebrar, mas é um risco que se corre, porque a geometria de fio deles está muito extrema, está, eu diria, próximo de uma navalha, né? É lógico, não está igual uma navalha, porque não teria função eu ter um canivete com a especificidade de uma navalha. Eu não quero isso para fazer barra. Esses canivetes são usados como IDC e ultimamente eu tenho importado sempre um desses 3 aqui, né, que é em 13C26 ou em 420 HC. Mas voltando à questão da retenção de fio, eu posso falar aí sim com conhecimento de causa, porque tá certo, foram 2 testes apenas, e isso estatisticamente não é muito válido, porque seriam necessários mais testes em ambientes mais controlados, mas só para os amigos terem uma ideia, cortando e fatiando tocinho de porco para fazer torresmo, né? Tocinho de comum, não tocinho de barriga, tocinho comum. Eu fiz um teste com esses canivetes, sendo um 13C26 cortando 7 kg de tocinho contra o S30V também cortando 7 kg de tocinho. Qual a diferença entre os dois? A única diferença está no microfio. Microfio desse com 10 graus de cada lado e esse com 15 graus de cada lado. Óbvio, logo de início, o 13C26 cortava mais fácil do que o S30V. Por quê? Porque a geometria do microfio era mais favorável. Ele tem menos ombro de microfio, apesar de que é uma coisa extremamente diminuta, coisa de 1/10 de milímetro, mas faz diferença na hora do corte. E agora um detalhe que vai surpreender muita gente. Ao final dos 7 quilos que cada um desses 2 canivetes cortou, fatiando primeiro em tiras e depois cortando em pedaços o tocinho, né, sobre uma tábua de jacarandá, que é uma madeira mais dura, que é a tábua que eu tenho de cozinha, o 13C26 acabou com uma retenção de fio melhor do que o S30V. Muita gente vai ficar chocado com isso, mas é a mais pura realidade. Eu fiz os testes cortando papel fininho de bula, rapando o cabelo. O 13C26 rapava cabelo melhor do que o S30V. E todos os 2 iniciaram muito bem afiados, tá? Apesar de ângulos diferentes, a afiação estava muito bem feita em ambos. E o S30V se mostrou com vários pontos refletindo luz, uma pequena linhazinha refletindo luz e muitos microdentes. O 13C26 apresentou muito poucos pontos refletindo luz, linha contínua, uma linhazinha talvez de menos de meio centímetro, e ainda assim cortava a folha de papel de bula suavemente, ou seja, a retenção de fio dele foi melhor. Milagre isso? Absolutamente não. Tudo se deve à geometria, porque com essa geometria mais otimizada para corte, menos pressão foi exercida sobre o fio, porque menos força era necessária para efetuar o corte, e com isso o fio foi submetido a menos esforços que poderiam degradar esse fio. Por isso ele se manteve melhor. Então alguém está se perguntando: Cabral,
se eu tiver geometrias iguais ou muito semelhantes em canivete com aços diferentes, é possível eu equilibrar o desempenho de um aço de muito maior resistência ao desgaste com um aço de menor resistência ao desgaste só alterando a geometria? A resposta é sim. E por incrível que pareça, alterando a geometria, você pode inclusive fazer com que um aço com menor resistência à abrasão chegue, se bobear, até a duplicar o desempenho de um aço com maior resistência à abrasão. Só para citar um exemplo, o S30V. Tá? Outro detalhe também que pode fazer muita diferença na retenção de fio: a grana que você termina este fio. Por exemplo, para cortar papelão, fios menos polidos, ou seja, de lixa 1200 para baixo, vão ter, eu estou citando lixa, que é para o pessoal ter um parâmetro melhor, porque se eu citar, por exemplo, uma pedra japonesa 2000 ou 2500, ela vai equivaler mais ou menos a uma lixa 1200. Se eu citar uma pedra japonesa 1200, ela vai equivaler a uma lixa 600. Tá? Então, é considerado muito polido acima de lixa 2 ou 3000. Esses fios muito polidos, eles têm excelente desempenho em cortes chamados push cuts, que é aquele que você posiciona a lâmina sobre o meio a ser cortado e simplesmente desce a lâmina sem fazer muito movimento com essa lâmina. Né? Fios muito polidos são bons para isso. E para cortar proteína em geral, carnes, por exemplo. Fios com acabamento um pouco mais grosseiro, e aí nós temos que fazer uma distinção, porque grosseiro aqui, eu estou me referindo a uma pedra japonesa 1200, que equivale a uma lixa 600. Eles têm desempenho muito melhor em vegetais, por exemplo, para cortar tomates, fatiar couve, repolho, vegetais em geral. Tá? Do que fios extremamente polidos. E também, nesse caso, o tipo de acabamento do fio vai interferir na retenção desse fio. Então, como vocês podem ver, a retenção de fio é multifatorial. Não é apenas o aço que faz a diferença. E outra coisa, eu tenho observado muito, principalmente em vídeos dos chamados gringos, né? Que o pessoal não preocupa muito com a correção técnica, não. Então eu já vi muito gringo afirmando, por exemplo, tal aço, por exemplo, 420 HC é menos duro do que o S30V. Olha, isso é uma bobagem, tá? Porque, vamos tomar, por exemplo, um canivete que é ícone da cutelaria, a famosa sebenza do Chris Reeves. Originalmente era produzido em aço S30V, e o Chris Reeves, por saber que o S30V tinha uma tendência a microfraturar o fio, ele produzia suas sebenzas com dureza de 56, 57 Rockwell C. Né? Aí então o que acontece? Você pega uma sebenza, que é um canivete aí de $400, com dureza de 56, 57 RC, e pega um buck 420 HC igual esse aqui, que tem 59 RC de dureza, e aí você vai dizer que o 420 HC desse buck é um aço menos duro do que o S30V, levando em consideração a sebenza? Claro que não. Esse 420 HC é mais duro do que o S30V da sebenza do Chris Reeves. E hoje em dia dizem que as novas sebenzas em S35VN, que o Chris Reeves subiu a dureza, passou para 58. Ainda assim, o 420 HC da Buck é um aço com maior dureza do que o S30V da sebenza do Chris Reeves. Né? E, por exemplo, especificamente, esse 420 HC é um pouco menos duro do que esse S30V da Buck.
Porque esse S30V da Buck está com cerca de 59,5, quase 60, ou 60 de dureza. A mesma dureza desses 13C26, que é 60 RC. Então, tem que se tomar cuidado ao se dizer, tal aço é mais duro ou menos duro do que tal aço. Não é assim que a coisa funciona. O máximo que se pode dizer é que tal aço neste ou naquele canivete ou faca é mais duro do que tal aço neste ou naquele canivete ou faca, né? Porque, como nós estamos vendo aqui, um aço que todo mundo normalmente não dá muito valor, vamos dizer assim, que é o 420 HC, produzido pela Buck, esse aço tem um desempenho fora do comum. É um aço excelente. Por exemplo, a Cold Steel. A Cold Steel tem um tratamento térmico para o seu AUS 8 que é fora de série. E o eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3. Eu tenho 3 Cold Steel. É isso? Eu acho que eu tenho 3 Cold Steel em AUS 8. Todos 3 consistentemente, 59,5 e 60 RC de dureza. Ou seja, todos 3 Cold Steel com dureza superior ao S30V da Sebenza. E aí, vai dizer que o AUS 8 é menos duro do que o S30V? Depende, gente, depende. É muito relativo. Inclusive, tem um vídeo que é interessante ser assistido, porque a Cold Steel, ultimamente, ela mudou, eu não vou usar o termo upgrade, ela mudou a linha de aços de vários dos seus canivetes e facas. Por exemplo, a linha Recon de canivetes, agora acho que está usando o CTS XHP, que basicamente é o pessoal chama o CTS XHP de um D2 inox ou um 440C com alta dureza. Na verdade, é um aço da metalurgia do pó com formulação muito semelhante ao D2, principalmente em conteúdo de carbono, porém com um conteúdo de cromo bem mais elevado, que faz dele virtualmente um aço inox. E a gente sabe que o D2 é um aço semi-inox. Pois muito bem, por si só é um aço que tem altíssima resistência ou tolerância à abrasão. Quando em mesma dureza que um aço como o 13C26, se for cortar meio puramente abrasivo, espera-se que todos os fatores sendo iguais, geometria geral, geometria de fio e tal, que o CTS XHP tem um desempenho superior ao 13C26 ou mesmo ao US8 japonês. Né? Por quê? Pela maior tolerância à abrasão. Porém, a gente sabe que na quase totalidade dos casos, a perda de fio não se dá por abrasão desse fio. A perda de fio, ou o fator mais importante na degradação desse fio, é o rolamento, né, ou viramento do fio, ou então achatamento desse fio. E aí um fator que faz diferença é a dureza e a geometria. Né? Então a Cold Steel está com um vídeo relativamente novo no site dela, mostrando essa nova linha de aço e o desempenho dele. Então, eles pegam um Recon One, não sei, full flat, e começam a cortar uma corda grossa e efetuam, acho que 1.400 cortes. Chega num ponto que o pessoal que estava revezando para efetuar os cortes, o cara desistiu porque estava tendo que pôr muita pressão e já não estava cortando bem. Aí eles pegam o novo Recon com o CTS XHP e começam a cortar corda, e vão cortando corda, e vão cortando corda. Chega em 6.000 e tantos, 7.000 e tantos cortes, o pessoal desiste porque fala que a mão já está doendo, mas que se fosse para continuar, o canivete continuaria cortando. Por quê?
Aí todo mundo pode pensar, bom, então o CTS tem uma vantagem imensa sobre o AWS 8. Isso não é bem verdade. Aí todo mundo fala assim, mas peraí, por que não é bem verdade? Por que a Cold Steel iria mentir? Não, a Cold Steel não está mentindo. O que se vê ali é a realidade. Aí então, o pessoal está pensando, Cabral, mas peraí, que história é essa? Você está dizendo que a Cold Steel não está mentindo, mas que o AWS 8 poderia ter um desempenho melhor? Sim. Por quê? Porque muito certamente eles capricharam, obviamente, no fio de ambos os canivetes, mas a geometria de fio favorecia o CTS XHP e não o AWS 8. O que eu quero dizer com isso? O AWS 8 é um aço reconhecidamente de grão muito pequeno. E o tratamento térmico da Cold Steel é muito bom nesse sentido. Então o AWS 8 ele aceita uma geometria bem mais delgada de fio, com um ângulo bem menor e um microfio também de ângulo menor do que o CTS XHP. Então, na geometria em que ambos foram comparados, era a geometria que favorecia o CTS XHP. Agora, se a geometria do AWS 8 tivesse sido otimizada para o melhor desempenho do AWS 8, primeiro, o CTS XHP não conseguiria sequer acompanhar, se fosse dada a mesma geometria a ele. Segundo, alterando apenas a geometria e talvez o acabamento do fio, muito provavelmente o AWS 8 poderia igualar o desempenho do CTS XHP. Com uma vantagem: o CTS XHP é mais susceptível à fratura do que o AWS 8 em mesma dureza. Então, apenas mudando a geometria do AWS 8 e talvez o acabamento do fio, você conseguiria igualar o desempenho do CTS XHP. Eu posso falar de cadeira, não com o AWS 8, porque eu não tenho duas lâminas iguais, uma em AWS 8 e outra em XTS e CTS XHP, para fazer uma comparação direta. Mas eu tenho lâminas iguais aqui para fazer comparação entre um aço que é assemelhado ao AWS 8, que é o 13C26, e com um aço que é assemelhado ao CTS XHP em termos de tolerância ao desgaste, é até um pouquinho mais tolerante ao desgaste do que o próprio CTS XHP, que é o S30V. Mudando a geometria, eu consigo que um aço com menor tolerância à abrasão tenha um desempenho superior que o outro aço com maior tolerância à abrasão. Tá? Isso são detalhes importantes que a maioria das pessoas não atentam. Por exemplo, vamos ver facas ocidentais e facas japonesas. Por exemplo, as principais facas de cozinha, Zwilling, Rustoff, Henkels, todas elas, sem exceção, normalmente têm boas geometrias para cortar, né? São boas, realmente são facas muito boas para cozinha, assim como a geometria das facas Tramontina, da linha Premium Profissional e da linha Centro, tem geometrias excelentes para cortar. Uma pena que a dureza fica um pouquinho aquém do que poderia ser, mas em termos de geometria elas são simplesmente perfeitas. Podem ser melhoradas um pouco, mas são muito boas, né? Mas de um modo geral, as facas ocidentais trabalham aí na dureza, essas melhores, né, ou mais reconhecidas, propriamente dito, aí na faixa de 58 RC. Já as japonesas, em contrapartida, normalmente tendem a ser em aço carbono, as ocidentais normalmente são em aço inox, as japonesas são em aço carbono, chamado white ou blue, né, que nada tem a ver com cor. Isso é porque a Hitachi, para facilitar para os compradores, bota uma tarjeta branca no aço com um dado conteúdo de carbono e uma tarjeta azul no aço com outro dado conteúdo de carbono, né, sendo o blue tendo o blue maior conteúdo de carbono. Mas essas facas japonesas
normalmente, além de serem extremamente especializadas, os japoneses têm vários tipos de faca, normalmente cada uma dedicada a um tipo de corte específico. Essas facas, em média, têm aí 63, 64 RC de dureza, e algumas chegam até 67 de dureza. E uma curiosidade, no Japão não se usa Shira, porque trabalhando com aços nessa dureza, dificilmente, ou com muito menos frequência, o fio rola. E quando ele chega a rolar, se você, como qualquer metal extremamente duro, se você usa uma Shira para tentar realinhar, na verdade você está dobrando o aço, ele tende mais a fraturar. É por isso que no Japão, quando uma lâmina começa a apresentar degradação de fio, via de regra, quem utiliza a lâmina, no caso aí os chefes, chefes de cozinha usam bastante essas lâminas com bastante especialização, eles levam essas lâminas direto à pedra, não usam Shira. Já as facas ocidentais, por terem uma dureza menor e, consequentemente, maior maleabilidade, a Shira é bastante usada no Ocidente, porque, apesar de você não conseguir voltar à mesma agudez de fio original, você retorna esse fio a um ponto bem próximo a isso, apenas realinhando o fio. Tá certo que, uma vez que você realinha o fio, a tendência dele é desalinhar ou virar um pouco mais facilmente do que um fio original sair de uma pedra. E quanto mais você vai realinhando esse fio, ou seja, você está dobrando o aço para um lado e para o outro, você consegue retornar esse fio a um ponto de uso, porém o desempenho dele vai caindo gradativamente. Mas olha, eu estou para dizer que uma boa faca de cozinha, com uma boa geometria, uma dureza aí, na casa dos seus... Vamos usar as Tramontinas como exemplo. 56 de dureza. Eu estou para dizer que usando diariamente uma faca dessa na cozinha e uma boa Shira lisa, talvez você passe mais de mês sem ter que voltar esse fio na pedra. Somente a Shira vai funcionar. E aí entra uma outra grande diferença que explica em parte essa grande diferença de aços utilizados e durezas entre facas ocidentais e japonesas. Se o pessoal tiver a curiosidade de olhar no YouTube, vocês vão perceber que o chefe japonês, ele nunca usa uma coisa que no Ocidente os americanos chamam de rocking motion. Ou seja, quando o chefe pega a faca, apoia a ponta da faca na tábua e só vai fazer esse movimento de chopping, né? Eles chamam fazer o chopping com a faca, chopping com C, tá? No sentido de cortar, tirar fatia, tirar pedaço. O japonês jamais faz isso com uma faca. Primeiro pela dureza, né, desse aço, porque se ele fizesse isso, esse aço ia encher de microfratura no fio pela alta dureza. Os japoneses sempre efetuam os cortes fazendo o slice cut, né? Ou seja, deslizando o fio ao longo do meio a ser cortado, né? Então é uma diferença básica entre a utilização de uma faca no Japão e a utilização de uma faca no Ocidente. No Ocidente usa-se muito o push cut, né? Sendo o rocking motion ou chopping um dos exemplos de push cut, né? Em que simplesmente se apoia o fio sobre o meio que vai ser cortado e desce a lâmina sobre o meio. No Japão não. No Japão sempre os cortes são realizados por slice, ou seja, deslizando o fio sobre o meio a ser cortado. Obviamente que isso preserva muito mais o fio de um rolamento e também de microfraturas, porque em média nós estamos lidando com aços com durezas acima de 60 RC. Facas, por exemplo, em inox no Japão, onde o VG10 é muito usado, essas facas normalmente têm 60 de dureza.
Se forem do tipo Sunmai, que é um aço mais mole por fora, e um core, um núcleo com um VG10 mais duro, esse VG10 pode chegar a 61, talvez 62 de dureza. Só que com essa dureza, desculpe, com essa dureza, se você fizer um corte tipo chopping com uma faca dessa, você vai encher de microfratura o fio da faca. O VG10 não suporta isso. Ao passo que se você pegar qualquer faca ocidental com um aço inox aí, normalmente o máximo na casa de 0,6, se chorar muito 0,7 carbono, mas a média é de 0,5 a 0,6 de carbono e 58 RC de dureza, você pode fazer shopping à vontade, que a não ser que o tratamento térmico esteja errado, não vai dar microfratura no fio. Eventualmente esse fio pode até rolar. E aí com uma china lisa você retorna esse fio a um estado de trabalho muito bom, né? Então, mais um detalhe aí desse ponto. Japoneses trabalham muito com o chamado chisel grind, né? O chisel, o fio tipo chisel, que é quando você tem um desbaste mais acentuado de um lado apenas da lâmina. Ou seja, de novo, você tem uma lâmina muito dura, com um fio bem delgado, pouca matriz de aço para sustentar esse fio. Então, se esse fio começar a impactar sobre uma tábua de madeira, ou pior ainda, uma tábua de polipropileno, ele vai microfraturar. O que normalmente não acontece com uma faca ocidental, que tem um desbaste de ambos os lados, né? E às vezes ângulos um pouquinho maiores de fio e durezas menores. Essas facas suportam isso. Então, é para mostrar como que existe muita diferença no universo e que há muita controvérsia, porque vai ter gente afirmando que a faca japonesa é muito melhor e vai ter gente afirmando que a faca ocidental é muito melhor. Depende, e ambos provavelmente vão estar certos. Por quê? Porque vai depender de em que meio essas facas estão sendo usadas, ou seja, o que elas estão cortando, como elas estão cortando, né? E quem as está utilizando, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que é complicado quando alguém me escreve e-mail ou coloca uma questão na porção dos comentários dos vídeos, que faca eu devo comprar? É complicado para mim responder, porque eu não sei e não conheço os hábitos de uso da pessoa que está me perguntando. O ideal seria que ela, entendendo essas nuances, ela escolhesse uma faca mais adequada para ela. Igual me perguntam muito, mas e faca X ou faca Y? Eu não sei, eu nunca tive essas facas em mãos. Se eu falar qualquer coisa, eu vou estar falando porque eu vi uma imagem de uma faca, ou no máximo eu vi um vídeo, mas eu nunca usei tal faca. É complicado para mim emitir uma opinião. E aqui nesse vídeo vai ficar claro que às vezes uma pessoa diz o seguinte: não, tal aço tem excelente retenção de fio. E outra pessoa chega e fala: não, tal aço tem uma retenção de fio que é uma porcaria. E estão falando do mesmo aço, só que às vezes estão falando de fabricantes diferentes de lâmina, que dão tratamentos térmicos diferentes para essas lâminas, com geometrias diferentes, ângulos de fio diferentes, e o pior, as pessoas ainda cortam coisas diferentes e de modo diferente com essas lâminas. Então, na experiência de cada um, o que ele está afirmando provavelmente é verdadeiro, né? Por quê? Porque é verdadeiro para aquela situação específica. Não dá para generalizar. E é por isso que esse tema, retenção de fio, é muito controverso. Como nós acabamos de ver. Quando é que alguém ia passar pela cabeça de alguém que um 420 HC pode ser mais duro que um S30V? Só quem entende um pouco mais de metalurgia, quem é um pouco mais afeito a essas questões de lâminas, é que
vai saber uma coisa dessa. Mas a maioria das pessoas não faz nem ideia. Para elas é o seguinte: S30V é mais duro do que o 420HC e ponto, acabou. Não é verdade, né? Então, e como nós vimos, outros fatores além da dureza vão interferir na retenção de fio. E um dos principais fatores é a geometria, tanto geral da lâmina quanto a geometria do fio. E um outro fator vai interferir: acabamento do fio, igual nós dissemos. Em que grana foi acabado esse fio? E outra coisa, uma lâmina pode ter um desempenho excepcional num meio a ser cortado, por exemplo, papelão, né? E pode ter um desempenho inferior cortando outro meio, tipo corda de sisal. É tudo muito relativo. É por isso que não dá para cravar uma coisa: ah, isso é assim ou isso é assado. Não existe receita de bolo nessa questão. As variáveis são muito grandes. Então a pessoa tem que levar tudo isso em consideração. Igual eu sempre falo, e essa minha posição não mudou até hoje. Para mim, facas esportivas da Tramontina são todas uma porcaria. Porque a geometria está errada, a dureza que eles trabalham os aços estão errado, está errado, uma série de coisas. Já as facas de cozinha da Tramontina e os facões são excelência. Mas as facas de cozinha da Tramontina, principalmente da linha profissional premium, as das demais linhas, acho que Ultracorte, Centro, eu não tenho, nunca usei, não sei. Eu já ouvi dizer que a dureza das Centuries vai de 56 a 58, eu já falei. Um dia eu vou sair com um canivetinho meu de 58 de dureza, vou numa loja, num empório qualquer, e se tiver uma Century aberta, fora do blister, eu vou testar a espinha dela. Se a dureza for semelhante a 58, eu compro na hora, mesmo ela sendo uma faca cara para o meu padrão, ou seja, uma faca de 130, 140 reais. Por quê? Porque as facas da linha profissional da Tramontina têm geometria exatamente igual, com uma dureza semelhante, de 56 RC, e são excelentes para cozinha. E custam talvez menos da metade de uma da linha Century. A da linha Century é muito mais chique. Tem gente que quer pagar pela questão diferencial da linha Century, porque os amigos vão achar chique e tal. Isso é outra questão que eu não entro. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu quero desempenho. Então, se eu achar uma na linha Century com 58 de dureza, eu compro. Porque na linha profissional eu sei que só vai até 56. E 2 pontos na dureza Rockwell eu sei, faz diferença no desempenho da lâmina. Tá? Então, eu acho que era isso para o momento, nessa questão de retenção de fio, só para mostrar que o assunto, além de controverso, ele tem motivo para ser controverso. É porque as variáveis envolvidas são muito grandes. Tá? Então, não dá para simplesmente você cravar, porque essa lâmina em S30V, ela vai ter uma retenção de fio melhor do que essa, que é em 13C26, ou que essa que é em 420HC. Não é por aí. Não é só o aço que vai determinar a retenção de fio. O aço é um dos fatores. A geometria geral da lâmina, a geometria do fio e o acabamento dado desse fio vão interferir também nessa questão da retenção de fio. Então, é por isso que eu sempre digo, todo e qualquer vídeo no YouTube é válido de ser assistido. Porque se for olhado com olhos críticos, sempre você vai aprender alguma coisinha ou vai ver alguma coisinha do desempenho daquele modelo de lâmina, daquela marca que produz aquele modelo, tá? Mas não dá para você confiar, por exemplo, principalmente quando você vê teste de retenção de fio de tal aço contra tal aço, a não ser que as geometrias sejam iguais, geometria geral, geometria de fio, acabamento. Na verdade, você não está comparando aço com aço. Você está comparando uma lâmina com outra lâmina e todas as variáveis envolvidas. Geometria, acabamento, tudo isso. Tá? Então, que fique claro nesse ponto e que o pessoal tenha um pouquinho mais de consciência na hora de fazer essas afirmações. Lógico que nenhum gringo está me ouvindo não, mas falar que tal aço é mais duro que tal aço é um erro. Você pode dizer no máximo que
nesse fabricante, nesse modelo, o aço tal que ele usa tem maior dureza do que o aço Y usado por outro fabricante em tal modelo. Mas, como nós já vimos aqui, 420 HC com 59 RC de dureza. Poucos fabricantes produzem lana com essa dureza. S30V, por exemplo, é um exemplo. Eu já falei, a Sebenza do Chris Reeve, hoje em dia dizem que ele está produzindo com 58. Ainda assim, dureza inferior a 420 HC. Eu acho que era só para o momento. Uma outra oportunidade, a gente talvez elabore isso mais e vamos discutir umas outras coisinhas.